Eu estou em casa e vocês já sabem que quando eu estou em casa, tudo acontece, exatamente tudo. Cachorro latindo, carros buzinando, portões abrindo, tudo acontece justamente quando eu decido fazer as minhas coisas. Eu estou aqui tentando falar sobre três coisas que são muito importantes, que infelizmente as pessoas não têm se dado conta ou não têm levado isso em consideração. Nós estamos falando sobre o desejo, os sonhos, o pesadelo, os anseios, os devaneios, que causam depressões, que causam confusões mentais, que causam tristezas, amarguras, angústias e whatever, essas coisas todas. Ou seja, os sonhos não realizados criam pesadelos na nossa vida. Porque uma coisa é a gente sonhar sobre certas coisas, desejar tanto realizar algo, e quando a gente está no plano real, os sonhos não se tornam reais e aí as pessoas entram em profunda depressão, entram no vale do silício, entram no buraco negro e muitos não conseguem sair. Mas chocolate não é sobre isso. Quando nós desejamos alguma coisa, quando nós sonhamos alguma coisa, se realmente os sonhos forem nossos, nós vamos realizá-los. O que você precisa saber é que algumas pessoas até se permitem sonhar, elas sonham. Elas realmente têm certos desejos, gostariam de viver certas coisas, ter algum tipo de coisa. Só que, entretanto, alguns sonhos, eles não vêm sozinhos. As pessoas sonham, mas esperam que os outros realizem os seus sonhos. Alguns casos, por falta de condições financeiras, liberdade, pela idade, pela necessidade e por vários outros elementos, né? Porque, por exemplo, quando um filho sonha em ter uma vida igual a de um colega, por exemplo, ter aquela vida de luxo, de viagem, ter o brinquedo que desejaria, viajar na Disney, em outros lugares, é um sonho que essa criança tem, ter uma bicicleta, ter um patinete, ter uma vida de abundância, de prosperidade com os colegas, com os amigos, com os vizinhos, se calhar, têm. E ela também sonha isso dali. Entretanto, ela não consegue realizar esse sonho. Não é porque ela não quer realizar, não é porque ela não tem coragem de realizar, mas é porque ela não tem condições de realizá-lo. Ela depende de terceiros para que o seu sonho seja realizado, como os seus pais, não é? Alguém que seja responsável por ela que realize esse sonho. E algumas crianças têm o discernimento de saber que neste momento o meu pai, a minha mãe não podem me dar isso. Então, eles acabam indo buscar o refúgio em outros lugares. Já um adulto consegue ter sonhos, consegue sonhar, ter um desejo enorme de querer realizar algo, só que infelizmente acaba não realizando. Por quê? Porque acaba terceirizando os seus sonhos para outras pessoas. Ah, não, eu quero viver isso, eu quero fazer aquilo, mas eu espero que o fulano faça isso por mim. Quando às vezes é o quê? É um filho esperando, um filho já adulto, esperando que o pai faça as coisas, não é? Que o pai coloque numa escola boa, que o pai faça aquilo, porque quando você não faz, depois fala assim, eu só não tenho a oportunidade de ter o melhor emprego, trabalhar na melhor empresa, porque não tive as melhores escolhas. Meus pais não me deram essa possibilidade, meus pais não me fizeram isso. Então a gente terceiriza os nossos fracassos, a nossa falta de coragem para os outros. E outras coisas acontecem também. Ah, eu só não tenho isso porque o meu irmão teve mais privilégios do que eu. Então a gente vai justificando a falta de realização dos nossos sonhos, a falta de coragem para realizar os nossos sonhos através das dificuldades que nós adquirimos ou tivemos ao longo do nosso processo de vida. Por isso é que, às vezes, você diz, mas essa é uma pessoa que sonha muito, tem muitos sonhos, mas por que não realiza os seus sonhos? Porque falta um elemento importante, a coragem, a ousadia de deixar de se conformar na zona do conforto e ir atrás da realização dos seus sonhos, fazer aquilo que é preciso, porque não basta sonhar. Sonhar, algumas pessoas sonham, apesar de que outras pessoas nem isso elas se permitem. Mas tem pessoas que sonham, mas sonham com limitações. Até o sonho
que é possível. No sonho nós podemos ser e fazer tudo o que nós queremos, mas até nos sonhos certas pessoas não se permitem ir além. Ser ousado, ter a coragem de realizar o sonho até no sonho. Então até no sonho as pessoas colocam limite. Ah, mas eu quero isso, mas para fazer isso eu preciso aquilo. Porque uma coisa é certa, nós podemos sonhar enquanto estamos dormindo, mas quando acordamos, nós devemos acordar com consciência, com propósito. O que eu preciso fazer para tornar esse sonho real? O que acontece é que muitas pessoas, elas querem sonhar grande, querem ter várias coisas, mas elas não querem ser nada. Eles querem ter apenas a possibilidade de viver as experiências, de viver aquilo que eles sonharam, ter uma vida de abundância, ter uma vida de prosperidade, ter facilidade, ter acesso, fazer aquilo que eles queriam. Só que isso é apenas um ter e não um ser. E se outras pessoas puderem ser para que o seu ter aconteça, essas pessoas vão fazer. Por isso é que você vê muitas mulheres passando por situações difíceis nos seus relacionamentos, onde eles são maltratados, sofrem violências domésticas, emocional, psicológica e todo tipo de jeito. São destruídas de todas as maneiras no seu relacionamento. E as pessoas dizem, será que essa mulher não sonha em ter uma vida livre, em ser feliz em outro lugar? Acontece que essa pessoa está presa e simplesmente no ter e não no ser. Ela tem tudo o que ela precisa, tem dinheiro, tem status, tem condições, tem acesso, só ela não é uma pessoa livre, independente para viver os seus próprios sonhos de ser feliz. E algumas pessoas também condicionam a sua felicidade, né? Quando você ouve certas pessoas falando assim, nossa, eu queria tanto ser feliz, mas eu não sei o que fazer para ser feliz. Sabe sim senhora, o que fazer para ser feliz. Acontece que para nós sermos felizes, nós precisamos às vezes reconhecer onde está a nossa felicidade. E algumas pessoas dizem, só vou ser feliz quando eu sair de Angola, quando eu for para a Europa, quando eu for para o Japão, quando eu for para a Conchichina. Acontece que felicidade são momentos, são instantes, são circunstâncias que a gente vive, criando memórias, criando lembranças. Quando você sair de Angola e ir para a Europa, ir para o Japão, acredite, a Europa vai te dar a segurança, a estabilidade, todas essas coisas que você está indo em busca. Só que ele vai te tirar outras coisas que também complementavam essa felicidade. A família, os irmãos, os amigos, o meio ambiente em que você estava, a facilidade, o acesso, aquilo tudo que você tinha que complementava a sua felicidade. Por isso é que o ditado é bem claro. Tudo, nem tudo tu terás, nem tudo terás, por mais que você queira. Então você precisa simplesmente decidir o que eu quero e como isso que eu quero pode complementar para a minha felicidade. Então os meus sonhos precisam ser reais, precisam ser realizáveis, precisam ser independentes de outras pessoas. Os sonhos precisam ser nossos. Por isso é que nós falamos muito. Tenha os seus próprios sonhos, para que você não vive realizando o sonho dos outros ou tentando caber no sonho de outras pessoas. Eu estava vendo um podcast esses dias em que uma certa famosa disse que deixou tudo para ir viver o sonho do marido. O marido virou jogador famoso de futebol, então ela teve que largar tudo para ir viver no Japão. E acontece que quando eles lá foram, viveram felizes, e só que não foi o para sempre. E de repente houve a separação, houve o divórcio. E hoje a mulher vive reclamando. Eu abandonei a minha carreira, abandonei todos os meus sonhos para ir viver o sonho dessa pessoa. Então vem a frustração, vem a depressão. E a pergunta que fica é, por que que você precisa abandonar os seus sonhos para ir viver o sonho de outras pessoas? A não ser que vocês estejam sonhando os mesmos sonhos, tendo a mesma visão, a mesma perspectiva, os mesmos propósitos, para que amanhã, caso uma coisa do gênero aconteça, você não diga,
eu perdi anos preciosos da minha vida vivendo os seus sonhos. Não, nós não perdemos anos preciosos da nossa vida vivendo o sonho dos outros. Nós vivemos os nossos sonhos até onde foi possível. Infelizmente, nem tudo é para sempre. Alguns relacionamentos, eles duram até onde eles precisam durar. Isso é que as pessoas não sabem. Nem sempre será para sempre. Transforma os seus sonhos em realidade ainda neste mundo. Fique